Bom, dando prosseguimento então ao nosso estudo introdutório sobre o Six Sigma, é muito importante a gente tentar ter essa visão da importância da melhoria dos processos, dos resultados, em um contexto um pouco mais operacional. E percebam que essa figura procura demonstrar exatamente isso. Quando se fala que o Six Sigma procura reduzir a variação, dois pontos devem ser analisados. Primeiro, o que é variação? Até que ponto a variação que nós temos hoje é ou não adequada, é ou não suficiente? Até que ponto é necessário melhorar esse aspecto? Então, para que a gente possa responder essa primeira pergunta, a pergunta número um, é necessário que a gente olhe para o mercado, é necessário que a gente olhe para o cliente, quais são os requisitos críticos desse cliente e comparar esses requisitos críticos do cliente com a saída, com o resultado que o nosso processo gera. A partir do momento em que a constatação seja que a saída gerada, os defeitos, as não conformidades que eventualmente existem no nosso processo, implicam em um não atendimento às necessidades desse cliente, é necessário então fazer alguma coisa, é necessário tomar alguma providência. E aí, nesse caso, entra a segunda pergunta que deve ser feita: quais são as causas da variação excessiva na saída do processo? Variação sempre vai existir, mas quais as causas da variação excessiva, da variação indesejada, acima do desejado, melhor dizendo, na saída do processo? E essas causas podem estar presentes em entradas. A gente pode ter muita oscilação, por exemplo, na composição da matéria-prima que nós utilizamos, ou nas informações que utilizamos em nosso processo, que podem ter imprecisões em determinados momentos, ou na própria qualificação dos funcionários que são admitidos e que são colocados para trabalhar na nossa empresa. Podemos ter variação no processo de negócio, ou seja, termos etapas, operações, procedimentos que não são confiáveis, que são sujeitos a desvios, a intercorrências, e isso afeta a saída do processo, afeta o resultado do processo. Então, há alguma variação em excesso nessa saída que vai tornar a nossa competitividade menor em função de uma insatisfação do cliente, é decorrente de causas presentes no processo que têm que ser identificadas, controladas, a fim de que elas estejam sempre no nível desejado. Dessa maneira, a gente consegue garantir a qualidade, consegue a garantia da manutenção dos resultados. Bom, e agora entrando um pouquinho mais, de modo um pouco mais aprofundado no conceito de Six Sigma, nós já vimos que Sigma é uma letra grega, que está ligada à variação, que está ligada ao desvio padrão de um processo. Mas é muito importante ficar claro que quanto maior o número de sigmas que um processo tenha, menor a sua variabilidade. A quantidade de sigmas é uma medida do desempenho do processo, a sua performance. E quanto mais, melhor. Porque quanto mais sigma o nosso processo tiver, menor vai ser a sua variabilidade. E a gente pode ver isso através dessa figura que ilustra, que compara alguns processos com diferentes níveis de qualidade, com diferentes sigmas. Esse aqui, por exemplo, é um processo 2 sigma. O que significa isso? Nós podemos dizer que a diferença entre a sua linha central, o seu valor nominal, né, a sua tendência central, e os limites de especificação superior e inferior estão distanciados 2 sigma, ou seja, 2 desvios padrões da variabilidade desse processo. A tendência com isso, a estatística nos mostra, já fizemos inclusive alguns cálculos ligados à ocorrência de não conformidades em situações como essa. Se vocês lembrarem, ainda em torno de 5% de não conformidade. Nós teríamos então uma quantidade, principalmente em empresas que produzam um volume muito alto, a quantidade de peças, de unidades não conformes seria muito alta. Um processo 3 sigma já faria, como a sua variabilidade diminuiu, tá? Aqui, se aqui é o mesmo processo, nós precisamos entender que daqui para cá, situação para a situação 2, houve uma evolução.
E apesar dos limites de especificação terem se mantido estáveis, já que isso é decorrência é definido pelo cliente, o que acontece é que a variabilidade do processo diminuiu. E se a variabilidade do processo diminuiu, agora nós vamos conseguir gerar um pouco menos de não conformidades. Vocês lembram na faixa de 0,27% nesse caso, onde há um afastamento de mais ou menos 3 sigma. E poderíamos continuar evoluindo, a variabilidade diminui ainda mais, aí passamos a ter um processo com 4 sigma ou 5 sigma, até chegar no nível 6 sigma, que, como nós vamos ver mais na frente, representa um nível de não conformidade de apenas 3,4 unidades por milhão. 3,4 defeitos por milhão de peças produzidas, o que é muito baixo. Ou seja, nós podemos concluir que processos com muita variabilidade, como é o caso dos primeiros aqui, tem muita probabilidade de geração de produtos fora das especificações do cliente. Isso é reclamação, isso é insatisfação do cliente, isso é perda de mercado. E, portanto, deve ser evitado. Uma outra forma da gente avaliar a importância prática do Six Sigma para a competitividade da empresa pode ser alcançada a partir dos conceitos de custos da qualidade. Onde aqui nesse slide nós temos a especificação de um novo equilíbrio, de um novo momento, de uma nova realidade, a partir do momento em que, primeiro, o mercado ganha competitividade, o cliente ganha força, passa a querer produtos cada vez melhores, e por outro lado a empresa passa a ter em suas mãos condições melhores, mais fáceis, mais baratas, para chegar em alto nível de qualidade. Tá? Vamos já voltar para cá, mas para que a gente possa entender um pouco melhor esse equilíbrio, eu queria só deixar claro com vocês alguns conceitos importantes ligados a isso. Quando se fala em custos da qualidade, nós temos fundamentalmente 4 tipos de custo. O primeiro deles é o custo de prevenção. O custo de prevenção é todo aquele investimento que nós fazemos para tentar evitar que falhas sejam cometidas. Por exemplo, o planejamento da qualidade, o planejamento de um processo, o treinamento das pessoas, a manutenção preditiva, a manutenção preventiva, todos são exemplos de custo de prevenção. São valores que nós procuramos incorrer, nós procuramos gastar para dar condição para que falhas não aconteçam. Temos um outro tipo de custo, que é o custo de avaliação. Também é uma decisão da empresa. A empresa pode ou não incorrer nesse custo, ou pode ou não investir mais ou menos nesse tipo de ação. De modo geral, o custo de avaliação é aquele investimento feito para que se tenha informação, conhecimento acerca do nível de qualidade atual do processo ou do produto. Eu quero saber como nós estamos hoje, como nós estamos agora, para que a partir daí nós possamos tomar algumas medidas, inclusive preventivas, para tentar reduzir a ocorrência de falhas. Alguns exemplos seria pesquisa de satisfação com clientes. Queremos avaliar o nível de satisfação do cliente com atendimento, com o produto entregue. Salário com inspetores, equipamentos de inspeção e medição, aferição, calibração, enfim, são exemplos de custos que nós incorremos para ter uma visão de como está o nosso processo e o nosso produto. Temos também os custos de falha interna inicialmente, que são quando as falhas cometidas são percebidas, são descobertas e são tratadas internamente. Aconteceu uma falha, mas o nosso setor responsável conseguiu detectá-las e, por exemplo, o lote foi retido. E é o que nós vamos fazer com esse lote? Nós podemos retrabalhá-lo, nós podemos descartá-lo por completo, nós podemos reclassificá-lo e, eventualmente, vender os produtos desse lote como de segunda categoria, mais baratos. Então, uma falha foi cometida, mas ela foi detectada internamente, a empresa pôde tomar providências em relação a isso. Nós temos ainda a última categoria de custo, que é a mais pesada, aquela que a empresa perde mais dinheiro quando acontece, que é o custo de falhas externo. Nesse caso, as falhas acontecem e não são percebidas pela empresa, mas são detectadas, são percebidas pelo cliente.
Nesse sentido, o que ele faria? Ele vai devolver o produto, e aí nós temos que arcar com essa devolução, com a troca do produto. Ou ele vai recorrer à assistência técnica, nós temos que consertar o produto do cliente. Ou ele vai entrar com ação judicial, e nós podemos ser acionados judicialmente em relação a essa falha, que pode inclusive ter gerado alguma perda material ou humana. A própria perda da imagem da empresa, perda de clientes, que nós vamos ter que investir muito dinheiro em marketing, em comunicação, para tentar reverter essa imagem e ganhar esse mercado. Então é o custo mais difícil de quantificar, mas é o custo que tende a ser o mais pesado, mais relevante. E quando incorrido é o que gera maiores dores de cabeça para a empresa. Essas duas primeiras categorias de custo, prevenção e avaliação, são chamadas de custos da qualidade. Ou seja, são investimentos que nós desejamos fazer, que nós decidimos fazer para tentar evitar que as falhas aconteçam. Pela avaliação, entendendo como o processo está funcionando, como o produto está sendo gerado, o impacto que está gerando hoje no cliente, e a prevenção, medidas para evitar que as falhas aconteçam. E as duas últimas, falha interna e falha externa, são os custos da não qualidade ou da falta da qualidade. Quando a qualidade não é suficiente, essas falhas acontecem e geram custos ou a nível interno ou a nível externo. Percebam que o que é importante para a empresa não é minimizar as falhas, não necessariamente. O importante para a empresa é minimizar os custos totais da qualidade. E se a gente pega, então, essas duas categorias de custo que nós acabamos de mencionar, essas duas primeiras, que seria o custo da qualidade, e essas duas últimas, que seria o custo da não qualidade, ou da falta da qualidade. Quando nós temos, então, essas duas categorias já definidas, já mapeadas, nós podemos fazer uma análise um pouco mais precisa. E essa análise levaria a essa curva. Percebam que as duas categorias, os dois grupos de custo que eu acabei de mencionar estão aqui, onde essa linha vermelha representa o custo da não qualidade, ou seja, falhas internas e falhas externas. O que a gente percebe aqui? Se a empresa tem um nível de qualidade muito baixo, o nível de qualidade é medida nesse eixo, o que vai acontecer? O custo da não qualidade vai ser muito alto. Vai ser um custo extremamente elevado. Por outro lado, se a empresa apresenta uma qualidade mais alta, como acontece aqui nesse outro lado, o custo da não qualidade vai ser muito baixo. Já essa linha azul representa o custo da qualidade, aquilo que nós decidimos investir em prevenção e avaliação. E ao contrário, percebam que eu posso começar a minha análise pelo outro eixo. Se eu resolvo investir pouco em qualidade, em prevenção e avaliação, o que vai acontecer? Se o meu investimento é pequeno, a consequência é que meu nível de qualidade alcançado vai ser muito baixo. E se eu passo a investir mais na qualidade, eu passo a ter um nível de qualidade muito mais alto. Percebam também que no começo, quando a gente está aqui em níveis muito iniciais de qualidade, se eu fizer um pequeno incremento aqui, se eu elevar um pequeno nível no meu investimento em qualidade, somente isso, percebam que a repercussão no nível de qualidade da empresa vai ser muito alto. Esse pequeno investimento repercute em uma elevação do nível bem significativo. À medida que o nível de qualidade está muito alto, se eu fizer, por exemplo, o mesmo nível de investimento que eu fiz no primeiro exemplo, percebam que a evolução da qualidade na prática vai ser irrisória. Isso porque a empresa já está no nível de qualidade extremamente elevado e para elevar ainda mais é necessário mudanças mais substanciais, mais radicais. E o que nos interessa então é reduzir esse custo da qualidade total que é representado pela curva verde. Portanto, o ideal é que a gente esteja trabalhando nesse nível aqui, que é o nível próximo desse ponto de custo mínimo. Não é interessante nem estar no nível de qualidade muito alto, onde eu vou ter que investir muito em prevenção e avaliação, mas não vou conseguir ter um retorno compatível na redução das falhas, e nem é interessante estar no nível muito aquém, porque as falhas seriam excessivas. Bom, feita então essa introdução, no próximo vídeo a gente vai ver o novo equilíbrio.